E a vida continua. Capítulo 12. Julgamento e amor. Transcorridas algumas semanas, Ernesto e Evelina achavam-se menos bisonhos no ambiente. Conquanto as afeições que prosseguiam entesourando, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro. Sensivelmente melhorados, demoravam-se ainda no hospital, mas domiciliados em pavilhões de convalescentes, cada qual no departamento próprio, de vez que as referidas construções abrigavam homens e mulheres em vasta agremiação de lares-apartamentos para uso individual. Desfrutavam a devida permissão para se movimentarem na cidade como quisessem, apenas com a observação de que somente lhes seria lícito visitar os arredores, onde se acomodavam milhares de espíritos infelizes com assistência adequada. Efetivamente, os dois começavam a experimentar necessidade de serviço disciplinado e regular, mas se pediam trabalho ou qualquer atividade no antigo lar terrestre que ainda não haviam logrado rever, as respostas da autoridade competente eram ainda invariáveis. Que aguardassem mais tempo, que seria justo atender à imprescindível preparação. À vista disso, frequentavam bibliotecas, jardins, instituições e entretenimentos diversos, figurando-se-lhes a vida ali uma fase longa de repouso mental em tranquila colônia de férias. Chegara, porém, o dia em que Evelina realizaria um dos seus maiores anelos naquele ninho de bênçãos. Fantine prometera conduzi-la, com o preciso consentimento dos benfeitores, a um templo religioso para assistirem ao ofício da noite que se constituiria de uma pregação sob o título Julgamento e Amor, previamente anunciada. Ambos ardiam em curiosidade, porquanto ansiavam conhecer de perto como se processavam as criações religiosas naquele mundo, para eles, extremamente belo e novo. À noitinha puseram-se em marcha. A senhora Serpa recordava em caminho as visitas de outro tempo ao santuário de sua fé e albergava no coração as mais doces reminiscências. Sensibilizada, monologava intimamente. Como perdera o convívio dos entes mais caros e por que se apoiava ali no braço de um homem que vira na terra tão somente uma vez? Em torno, o vento brando carreava o perfume de jardins e praças em flor. A lua, a erguer-se do horizonte, era o mesmo espetáculo de majestade e beleza que se acostumara no mundo. De quando em quando, permutava com Fantine uma outra frase, observando que outros ranchos simpáticos caminhavam na mesma direção. Transcorridos alguns minutos de alegre peregrinar, ei-los diante do templo que primava pela simplicidade, figurando-se enorme pombal edificado com franjas de neve translúcida, defendido aqui e ali por densas faixas de arvoredo. No interior, tudo espontaneidade e harmonia. A fila extensa de bancos deixava ver o púlpito à frente, que assumia a feição de enorme lilácea, esculpida em mármore alvíssimo. Na parede muito branca, diante da assistência sob a legenda Templo da Nova Revelação, casa consagrada ao culto de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de quaisquer símbolos ou esculturas, jazia apenas uma tela, recordando o semblante presumível do Divino Mestre, cujos olhos, na excelsa pintura, pareciam falar de vida e onipresença. Sentada com Fantine, lado a lado, a senhora Serpa fitou os rostos, serenos uns e ansiosos outros, que o cercavam em profundo silêncio, e mergulhou o coração em prece muda. Em dado instante, quando se materializasse inesperadamente na tribuna, ou até ali fosse ter, através da porta oculta, a observação do auditório,
um homem envergando túnica lirial surgiu e saudou a assembleia reverente. Logo após, dirigiu-se para o alto e, em oração comovedora, rogou as bênçãos de Jesus para os ouvintes expectantes. De seguida, aproximou-se de grande exemplar do Novo Testamento, aberto sobre delicado porta-livro, e leu os versículos de 1 a 4 do capítulo 7 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Não julgueis para não serdes julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Terminada a leitura, deteve-se o ministro em dilatada concentração, qual se buscasse inspiração nas profundezas da própria alma. Ernesto e Evelina, porém, viram surpresos que, ao revés, o pensamento dele se exteriorizava em forma de larga auréola de luz, que se lhe alteava da cabeça à maneira de chama, elevando-se cada vez mais. A curto espaço de segundos, clarões jorravam de cima, lembrando as chamadas línguas de fogo do dia de Pentecostes, e o sacerdote simpático iniciou a pregação de que respingaremos apenas alguns trechos que lhe definem a tessitura de sabedoria e beleza. Irmãos, até ontem éramos parte integrante da coletividade humana, a nossa bendita família da retaguarda, e acreditávamos no poder de julgar-nos uns aos outros, encastelados nas ideias religiosas que supunhamos escravizar a serviço de nossas paixões. Imaginávamos adversários e transviados, quantos não pensassem por nossos princípios. Interpretávamos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo conforme o nosso arbítrio, exigindo que o Senhor da vida se nos fizesse rebaixado servidor na estrada sombria e tortuosa que não nos cansávamos de palmilhar. Entretanto, despojados hoje do corpo de matéria mais densa que nos acalentava as ilusões, aprendemos que todos somos consciências deficitárias perante a lei. E compreendemos agora, para a felicidade nossa, que apenas o Senhor dispõe de recursos para avaliar-nos consideravelmente, porque, em verdade, ser-nos-á possível tão somente examinar nós próprios. O que tenhamos sido no imo do sentimento enquanto na existência do corpo terrestre, somos aqui. Nesse pouso de luz que o Senhor nos faculta por moradia temporária, percebemos, sem qualquer constrangimento de ordem exterior, que todos os petrechos mantenedores das aparências que nos disfarçavam no mundo, para o desempenho do papel que nos cabia na ribalta humana, nos foram retirados a fim de que sejamos aqui, na esfera da realidade espiritual, quem nos propusemos ser, contudo, que tenhamos ajuntado em nós, de bem ou de mal, durante o estágio na escola física. Muitos de vós, outros carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal, que gradativamente perdereis por não encontrarem neste meio qualquer significação. Vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfície, todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direitos supostos ou imaginárias reclamações, com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, desapareceram no dia em que os homens,
por força da desencarnação, vos impuseram ao nome um atestado de óbito no planeta, senhoreando-vos os patrimônios e analisando-vos os atos, para, ao depois, muitos deles varrer-vos do pensamento, com a falsa convicção de que vos podem desterrar da memória para sempre. Quantos de vós vieste escutar aqui as vozes da verdade, para as quais tantas vezes selaste os ouvidos do corpo terreno? A divina providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigar sobre o que fizeste dos tesouros do tempo, concedido a nós todos em parcelas iguais. Sábios em que aplicastes os dotes do conhecimento superior? Ignorantes, onde colocáveis o talento das horas? Ricos, em que trabalho dignificaste o dinheiro? Irmãos destituídos de reservas douradas, mas tanta vez detentores de bênçãos maiores que realizaste com as oportunidades de paciência e serviço, compreensão e humildade na esfera da obediência? Jovens que operastes com a força? Companheiros encanecidos na marcha do cotidiano, que boas obras convertestes o clarão de vosso entendimento? Não vos iludais. Qual ocorreu a nós outros, os que habitamos atualmente o plano espiritual desde longas décadas, trouxeste para cá o que efetuastes de vós mesmos, aprendestes o que estudastes, mostrai o que fizestes, entesourais o que distribuístes. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Reconhecereis assim no curso do dia a dia, neste domicílio das realidades excelsas, que todos os disfarces que nos encobriam a individualidade real no mundo se extinguem naturalmente, expondo-nos à vista a esfera íntima. Fora das constrições carnais, cada espírito se revela por si. Mecanicamente, na residência ancestral da alma, estampamos nas atitudes e palavras os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares, sem que nos seja mais possível qualquer recurso à simulação. Patenteando de todo o que somos e o que temos, nos recessos do ser, terá chegado para cada um de nós a hora do julgamento, porquanto a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda, aqui, como em tantas outras instâncias da espiritualidade, esta cidade-lar, como uma antecâmara de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos aprestos para a ascensão à vida maior, em cujas províncias nos aplicaremos a conquista de dons inefáveis na continuação da luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. Quantos, porém, desprezam as sublimes oportunidades do tempo no clima de recomposição a que nos acolhemos agora? De certo que, por eles mesmos, recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas, doentes voluntários, se viciando-se em lamentável regime de reciprocidade, até que, fatigados de rebeldia, roguem a piedade das leis eternas, a preciosa dádiva das reencarnações de sofrimento regenerativo para o retorno a estes sítios. Deus sabe quando. Não aspiramos a dizer com as nossas afirmativas que o renascimento no campo físico seja sempre cadinho de reparação aos delitos que praticamos, pois milhares de companheiros, depois de longo e honesto esforço pela própria corrigenda entre nós, com larga cota de tempo em nossa colônia de trabalho e reforma, volvem ao corpo carnal, honrados, com tarefas de abnegação e heroísmo obscuro, junto de alguém ou ao lado de grupos afins, granjeando em louvável anonimato concessões e vitórias, dignas de apreço que, apesar de permanecerem quase sempre ignoradas pelos homens, se lhes erigem aqui
em passaportes de libertação e acrisolamento para as esferas superiores. Ante a pausa que surgiu espontânea nos lábios do orador, que se aureolava de intensa luz, Evelina e Ernesto se entreolharam e, em seguida, com ligeira mirada sobre os circunstantes, notaram que dezenas de rostos se banhavam em lágrimas. Irmãos, continuou o ministro, não vos sentais num tribunal de justiça quando nos achamos numa casa de fé. Mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação, diz-nos a fé neste recanto operoso e tranquilo que, não obstante desencarnados, é preciso reconhecermos que as nossas ocasiões de trabalho e progresso, retificação e aprendizagem não chegaram a ter. Aceitemo-nos quais somos, reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo, sem olhar para trás. A cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméritas, com as portas descerradas ao voluntariado de quantos queiram colaborar no socorro aos que chegam até nós em posição de angústia ou necessidade, todos os dias. Na crosta planetária, onde as criaturas irmãs da retaguarda travam dura batalha de evolução, entes queridos, ainda encarnados, exigem-nos os mais estranhados testemunhos de ternura humana, por meio do concurso espiritual que lhe possamos administrar, nos domínios da compreensão e do amor, a fim de que continuem a viver na experiência terrestre que lhes é necessária, tranquilos e felizes, sem nós. Todo um apostolado de renúncia construtiva, abnegação, carinho e entendimento se descortina para a maioria de vós outros no lar terrestre, onde quase todos estáis ainda vinculados por pensamento e coração. Além disso, estamos cercados em quase todos os flancos por multidões de companheiros dementados, a nos pedirem amor e paciência para que se refaçam. Na arena física, multiplicávamos apelos a que se pusessem mesas dedicadas aos famintos e se acumulassem agasalhos para o socorro à nudez. Aqui somos desafiados à formação e sustentação do devotamento e da tolerância, para que a harmonia e a compreensão se estabeleçam na alma sofrida e conturbada dos nossos irmãos tresmalhados nas sombras do Espírito. Caridade, meus irmãos, amor para com o próximo. Muitas vezes, o serviço de alguns dias pode endossar-nos valioso empréstimo de energias e meios para as empresas de recuperação e elevação que nos requisitam o esforço de muitos anos. Oremos, suplicando ao Senhor, nos inspire, a fim de que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação em novos e benditos avatares na estância física ou a vereda ascendente para a vida maior. Calou-se o sacerdote em prece muda. Do teto pendiam estrias de safirina luz, quais pétalas minúsculas que se desfaziam ao tocar a cabeça dos presentes ou desapareciam, de leve atingindo o chão. Dir-se-ia que no peito do ministro, em profunda concentração mental, se inflamara uma estrela de prata translúcida, de cujo centro se irradiava docemente toda uma chuva de raios liriais inundando o salão. Fantine estava comovido, mas Evelina, qual sucedia a muitos dos companheiros ali congregados, não conseguia jugular o pranto que lhe vinha em onda crescente do coração aos olhos. A senhora Serpa não saberia explicar a razão da emotividade que lhe assaltara os recessos do espírito, extremamente sensibilizada, como se achava, ignorando se devia aquelas abençoadas lágrimas às aspirações para o céu ou às saudades da terra. Não mais ouviu as derradeiras palavras do ministro
ao encerrar o ofício da noite. Sabia apenas que se amparava agora de maneira total no braço do amigo, junto de quem se retirou do recinto soluçando.